Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Fabiano Magnino, sou médico fisiatra, CEO do nosso PodDoc aqui. Gostaria de convidar vocês para nos acompanhar em mais um episódio. Hoje o nosso 25º episódio, então é uma honra, né? Um número bem expressivo. Cada dia esse podcast vai tomando mais corpo. Sempre agradecer, né, aos colaboradores, né, principalmente a Reviscom. Você que tem dor articular, as famosas tendinites, né, as bursites da vida. Venha conhecer a Reviscom, epicondilites, né? Para quem me acompanha nas minhas mídias sociais sabem do que eu estou falando, eu uso muito esse produto e é um produto que eu indico para os meus pacientes, então venha conhecer a Reviscom, eles estão conosco aqui já há um bom tempo, então é motivo de muito orgulho e carinho e venha conhecer a Reviscom, vocês vão gostar. Hoje, no nosso 25º episódio, estou trazendo uma pessoa aqui que, além de uma excepcional médica, é minha amiga, temos histórias juntos aí, né? Doutora Juliana Antinarelli, né? Ela que é cirurgiã pediátrica, trabalha na parte de oncologia pediátrica. Prazer enorme te ter aqui, viu, Ju? Obrigada, Fabiano, pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui com você. Fazendo isso que o primeiro podcast, nunca participei de um podcast. Tudo tem a primeira vez. Muito obrigada pela oportunidade. Que é isso, é uma honra te ter aqui. Bom, né, hoje vamos falar de um tema que não exige só precisão técnica, né, pessoal? Cirurgia, a gente precisa de muita técnica, mas tem também que ter uma dose de sensibilidade por se tratar de crianças, né? E principalmente crianças com câncer, né? Que é essa parte oncológica é uma coisa que mexe muito com a família e não é fácil lidar com isso, né? Ju, vou chamar de Ju, tá? Que eu tenho essa liberdade. E me fala um pouquinho da sua trajetória na área médica. Onde você se formou, de onde você é, onde você se formou, qual foi a sua trajetória na medicina? Eu sou de Cuiabá, não de nascimento, mas estudei aqui, fiz colégio, segundo grau todo aqui. Fiz a faculdade aqui em Cuiabá. Você se graduou na Unic, né? Me graduei na Universidade de Cuiabá, na Unic. Desde a faculdade eu já tinha uma aptidão para a cirurgia, né? Sim. Que eu acho que na medicina a gente tem aptidões. Sim. Né? Você já se via na graduação cirurgiã, né? Eu já me via como cirurgiã, então não foi uma dificuldade para mim decidir que Entre residência... clínica ou cirúrgica. Entre clínica ou cirúrgica. Fiz a residência aqui em Cuiabá também, a residência de cirurgia geral. E durante a residência de cirurgia geral, a gente vai seguindo alguns caminhos, algumas coisas que te agradam mais. Eu vi que você teve um stop lá em São José do Rio Preto, né? Sim. Conta isso aí. Aí decidi fazer cirurgia pediátrica, trabalhei por um ano antes em fazer a prova para subespecialidade. E fiz prova em São José do Rio Preto. A cirurgia pediátrica você fez lá? Lá em São José do Rio Preto, fiz prova para lá, passei lá e... Onde foi lá? No Hospital de Base. Hospital de Base, onde eu fiz a minha residência também. Então, e aí? Conheço a chefe, gente Sim. boníssima. A minha eterna chefe, um abraço para você, doutora Regina. Sim, e então fui para São José do Rio Preto e fiz minha residência de cirurgia pediátrica lá em São José do Rio Preto, 3 anos, fiquei em São José do Rio Preto. 3 anos em Rio Preto, hein? Que cidade, hein? Cidade muito boa, estrutura excelente, saúde excelente. Sim, excepcional. Muito boa cidade mesmo. E depois você foi fazer fellow, né? Depois eu decidi fazer um fellow, né? Já bastava ter estudado 5 anos de residência, 2 de cirurgia geral e 3 de pediátrica. Tive o contato com a oncologia pediátrica na residência de cirurgia pediátrica. No GRAC, né? O contato foi lá em Rio Preto mesmo. Sim. Lá em Rio Preto a gente tem um serviço de oncologia pediátrica lá no Hospital da Criança, né? Sim. No Hospital da Criança lá do Hospital de Base. No Hospital de Base. E aí eu me apaixonei pela oncologia pediátrica. Que legal. Cara, isso é muito legal, né? Porque você vê, né? Às vezes assusta um pouco, né? Pra você falar assim, poxa, trabalhar com câncer em crianças ainda, né? Criança é um ser tão pequeno, tão sem saber da vida ainda, mexe com a pessoa, né? Nós vamos chegar nessa conversa ainda. Mas estava na sua veia isso, né? Já era meio que um propósito de vida seu, né? Sim. Vou falar pra você que eu nunca tinha pensado que minha vida tomaria esse rumo, mas eu tive esse contato e gostei. Gostou? E decidi, no final da residência, fazer a prova para o fellow de cirurgia oncológica pediátrica, né? Temos poucos aqui no Brasil. E eu fiz para o GRAAC, que é
que é em São Paulo. Pessoal, para quem não sabe, o GRAAC é um grupo de apoio adolescente e criança com câncer, né? Ligado à Universidade Federal de São Paulo. Sim. Né? E fui para lá, fiquei 1 ano no GRAAC. Puta, que experiência, hein? Muito, muito, porque é um centro de excelência, né? Centro de excelência no Brasil, com certeza. E conta um pouquinho mais lá, assim, o que te chamou mais atenção? Creio que não só a questão dos vários tipos de câncer, a quantidade, né? Mas creio também que a parte robótica, também coisas de tecnologia, deve ser pioneiro lá, né? Principalmente o que mais me chama a atenção é porque a estrutura. Estrutura, né? Estrutura. Muito, é uma ilha, né? Acho que dentro do Brasil para o tratamento de câncer infantil. Sim. Tanto pelos profissionais como pelo investimento no tratamento do paciente, né? Em tecnologias, em pesquisa clínica, em genética. Então, o paciente que é tratado no GRAAC, com certeza, ele está sendo tratado com o que tem de melhor para o tratamento de câncer infantil. Eu falo isso para você porque eu, quando estava em Rio Preto, nós tivemos uma experiência lá no Hospital de Câncer de Barretos, né? E é uma área também, uma região ali perto de Rio Preto, com bastante incentivo, bastante coisa em pesquisa na área do câncer, tanto adulto como infantil, né? Então, vivenciei isso bem lá. E aí você ficou no GRAAC, a gente já está falando isso aí, de que ano foi isso aí? Primeiro ano da pandemia, 2020. 2020, e isso lá em São Paulo? Lá em São Paulo. Isso. E como é que foi esse período lá na pandemia para você, lá em São Paulo, tudo fechada lá? Então, para quem não conhece essa doutora aqui, ela é agitada. Verdade. Não parecia que você estava em São Paulo, né? Não parecia, não tinha trânsito, você não via as pessoas, né? A oncologia não parou no Brasil inteiro, porque não podia parar, né? Porque o câncer, ele tem o tempo para ser tratado, né? Várias áreas, a minha também com dor, né? Não pode fechar. Então, a gente não parou. Pra gente, é como se nada tivesse acontecendo. Eu falo até que eu agradeço por estar lá nessa época, porque... ajuda a ocupar, né? Também, quem teve que ficar em casa, eu acho que é bem difícil. Sim. Não poder trabalhar, não poder fazer as suas atividades diárias. Sim, entendi. E aí, em 2020, você ficou 1 ano lá. 1 ano, aí e depois regressou para Cuiabá. Voltei para Cuiabá. Chegando em Cuiabá, qual foi o teu primeiro projeto? Eu sempre quis voltar para Cuiabá, né? Sim. As pessoas falam, mas eu sempre quis. Mas teve oportunidade de ficar em São Paulo? Sim. Geralmente Paulo, os serviços, né, acabam te absorvendo, Eu falo que São Paulo tem emprego para todo mundo, né? Eu acho que São Paulo absorve todo mundo. Mas eu sempre quis voltar para Cuiabá porque, primeiro, a minha família está aqui, é a minha terra e é onde eu consigo fazer a diferença, eu acho. Eu acho também. Eu acho que isso é importante, né? Você regressar aqui para trazer algo de bom e você tem muito a agregar aqui, muito a ofertar para o estado como um todo, né? Porque não é todo mundo que faz cirurgia pediátrica, né? É uma área que poucos vão seguir esse caminho, né? E principalmente ainda numa área específica que é a parte de oncologia pediátrica, né, Ju? Sim, com certeza. E eu já tinha emprego, né? Porque, como você disse, cirurgião pediátrico somos poucos, né? Sim. Eu já a gente está falando de que número hoje aqui, Ju? Assim, a gente tem, assim, não sei se você sabe, esqueci de falar. Nós temos muitos alunos lá da graduação da medicina que nos acompanham aqui. Eles são curiosíssimos em relação a, doutor, como é que está o mercado de trabalho? Que área eu vou seguir? Eles ficam com muita dúvida. Fala um pouquinho como é que é a cirurgia pediátrica, o mercado da cirurgia pediátrica hoje aqui no estado como um todo. Você deve ter essa ideia. Para quem gosta, eu acho que você tem que ter prazer do que você está fazendo, né? Positivo. Porque não é fácil trabalhar com criança, trabalhar com famílias, né? Mas a nossa área é uma área assim que há muito a ser explorada ainda, né? Falar em números não dá para contar não somos 20 no estado inteiro. E a maioria está aqui em Cuiabá, temos uns 5 no interior, assim. Nossa, é muito pouco, né? No interior nós só temos em Rondonópolis e Sinop. Nenhuma outra cidade tem cirurgião pediátrico. Mas serviços de cirurgia pediátrica, né? Sim. E ninguém sozinho, né? Não tem ninguém sozinho em algum lugar. Sim. E aqui em Cuiabá a gente está falando de quê, mais ou menos? Uns 12, 13. Muito pouco, né? A gente está falando de uma capital, então você vê, né? Creio, então, que o acesso a uma cirurgia, no caso de tumores pediátricos, deve ser bem difícil, né? Nós somos 2 serviços aqui em Cuiabá, que é o Hospital de Câncer, SUS, né? Falando em SUS, Hospital de Câncer e Santa Casa.
São os dois que... E hoje você está no Hospital do Câncer, né? Hoje eu tô Conta no um pouquinho, Hospital do hoje, Câncer. qual que é a sua função hoje aqui? Onde você está Hoje, trabalhando com câncer, SUS, eu estou no Hospital de Câncer, né? Lá é um lugar que gosto muito de estar lá. Sim. Acho que é um lugar que a gente consegue, dentro das nossas possibilidades, fazer o melhor pelo paciente oncológico. Então, hoje lá, eu trabalho só com cirurgia oncológica pediátrica, tem eu e mais um colega que operamos os pacientes lá. Só vocês dois? Só. Então, se você ficar doente, ele ficar doente ao mesmo tempo, as crianças não são operadas? Exatamente. Olha, pessoal, esse depoimento é um depoimento forte, né? E para a gente ver como é que está essa questão da cirurgia pediátrica, né? Porque, como eu tinha mencionado, né, anteriormente, você tem pouco cirurgião pediátrico. A verdade é que a demanda é muita para pouco cirurgião, né? Sim. E olha como é que é aqui em Cuiabá. Bom, e vem cá, como é que é lidar com a cirurgia de uma criança? Porque, assim, é criança, né, cara? Criança é fácil, não. E como é que você lida com isso no dia a dia? Porque, assim, vamos lá, quais são os principais tumores que se tem em criança? O principal tumor da criança, ele não Os principais. ele não é tumor que a gente opera, né? Que assim, não é tumor da cirurgia pediátrica. O principal tumor da criança é o tumor do sistema nervoso central, é o Sim. mais comum, né? E depois a gente vem as leucemias e os linfomas. Sim. Para parte Os da tumores cirurgia operáveis. pediátrica o tumor renal, tumor do fígado, tumor pulmonar e pulmão metástase na maioria das vezes, né? Também temos um tumor chamado neuroblastoma, Sim. que dá que gera dos gânglios simpáticos e parasimpáticos. Então, esses são os principais. Também temos tumor de ovário, tumor de células germinativas, né? Tumor de testículo e ovário. Também temos esses nas crianças também. E vem cá, apesar de nós médicos sermos profissionais treinados, sermos técnicos e sermos pessoas frias, a verdade é essa, né? Não tem como muito não se sensibilizar com alguns casos. Eu falo isso porque eu me lembro quando a gente estava no Hospital do Câncer, lá em Barretos, lá recebia pacientes do Brasil inteiro, né? E chegou uma criança lá pra gente que já tinha um tumor que ele era inoperável, mas ele já foi operável lá atrás. E a família, por crença, por algumas questões religiosas, optou por não operar, enfim. E esse tumor cresceu, e esse tumor comprimiu a medula da criança, e essa criança ficou paraplégica. E o tumor já era inoperável. Você vê, é uma coisa que me marcou, né? Porque você vê a inocência da criança, a inocência dos pais, e quando se trata de criança, o buraco é mais embaixo, vamos dizer assim. Como é que você lida com isso, assim, internamente? Como é que, para você, hoje você trata isso com facilidade? Já foi difícil? Como é que você enxerga isso? Eu falo assim, nós somos treinados, né, Fabiano? Sim. Eu acho que não é que a gente não sente. Sim. Claro que a gente sente, mas nós ali somos a força. Sim. Né? Sim. Então, eu tô ali para dar uma oportunidade. Entendi. De uma saída, uma resposta para aquela família, né? É óbvio que eu sinto, mas eu preciso manter eticamente uma postura ética e uma postura profissional, né? E tentar passar confiança e uma sensação de que a gente pode, de que tem o que ser feito, Sim. né? Lógico que pode chegar nessa situação de que, infelizmente, nós chegamos no fim da linha. Às vezes eu falo para os pais assim, nós temos que sofrer quando não tem o que ser feito. Enquanto há o que ser feito, a gente tem que confiar. Que remar junto, né? E remar junto, exato. Confiar e acreditar que pode ser resolvido. Né? Entendi. Então, é isso. Não é que a gente não sofre, né? A gente também sofre, né? A gente também sente. Mas a gente tem que ter uma postura para passar confiança e que os pais consigam
seguir Seguir junto conosco, isso aí, né? E acreditarem naquela terapia. Sim. E como é que você vê essa relação, não especificamente de você, mas de colegas, do cirurgião, do paciente, que é uma criança, e da família? Como é que é o papel dessa comunicação, esse processo de comunicação? Você nota que é um processo, primeiro, fácil ou não? Você vê um entendimento entre pais, cirurgiões? Como é que você enxerga isso aí? Você falou muito da confiança. Eu acho que confiança tem que ter em qualquer relação médico-paciente. Mas nesse caso, por envolver uma criança, um ser sensível, os pais ficam muito envolvidos com a situação, né? Como é que é essa relação do médico para com a família e o paciente? Nós cirurgiões somos muito mais objetivos, né? Sim. Lá extirpar o tumor. Do nosso âmago, né? Mas, em se tratando de família, a gente tem que, principalmente, tentar escutar. Perfeito. Então, o processo de escuta é muito importante, Sim, né? o processo de escutar, entender o medo, a angústia e receber aquilo. Né? Eu acho que faz parte. Quando se trata de criança e família, na pediatria, a gente tem também esse viés, né? Diferente de quando você está tratando diretamente com um paciente adulto, sim, né? Que você vai lá e fala com ele direto, né? E o pai receber a gente, a família conseguir receber a gente, a participação da família faz parte do tratamento. Né? E ajuda, né? Ajuda, porque a criança depende completamente do pai. Sim. Né? Tanto para ir numa consulta, como para receber uma medicação. Até para autorização de um procedimento cirúrgico, para tudo. Autorização de procedimento cirúrgico, não faltar uma quimioterapia, entender todo aquele processo. Então, o pai faz parte do tratamento, a família faz parte do tratamento. Entendi. Entendeu? E quais são os principais desafios técnicos e emocionais que você tem que enfrentar no dia a dia? Técnicos que eu falo assim, poxa, eu preciso operar essa criança e sei lá, no caso do SUS, o convênio não libera, no caso do SUS não tem isso, né? Quais os desafios técnicos que você vê no seu dia a dia e emocional? Tecnicamente, a criança, principalmente, as particularidades, tumores complexos, né? As particularidades da criança, tanto de fisiológicas, como de tamanho, né? Delicadeza, da anestesia pediátrica também, que Tem tudo isso, né? Tem tudo isso. Eu falo... E o cirurgião pediátrico, ele é chato. Ele é chato? Ele é chato. Ele é muito chato, Fabiano. Então, se eu conhecer sua parte legal. Porque você não me conheceu dentro do hospital. É chato por quê? Por ser detalhista? Por ser muito detalhista. Tem que ser, né? Prestar... Excesso de zelo. Excesso de zelo. A gente presta atenção no que o anestesista está fazendo. A gente chama atenção. Porque, eu sempre falo, é filho de alguém. Sim. E emocionalmente falando, é filho de alguém. E sempre que eu tô ali, eu penso, tem uma mãe esperando, um pai me esperando lá fora. Cara, essa declaração é muito importante, né? Quer dizer, pelo que eu entendi do que você me falou, meio que você trata aquilo como se fosse seu, né? Sim. Eu tenho que cuidar bem dessa criança porque tem alguém ali de fora que está esperando pelo melhor dessa criança. Exatamente. Né? Cara, isso é muito legal. E na parte técnica, assim... Me diz um negócio, tem muita dificuldade da parte burocrática para, sei lá, explorar um tumor que às vezes você quer tentar operar e não libera a cirurgia por, sei lá, por falta de material ou porque por falta, sei lá, como a gente tem pouco médico aqui no estado, ou não tem como transferir o paciente para cá. Encontra-se muito isso? Quais essas dificuldades que você vê da parte burocrática e técnica? No SUS, Fabiano, a gente tem muito a andar aqui, né? Exemplifique para mim, vamos lá. Sim, falo assim, não de liberação de cirurgia, eu não tenho nem dificuldade nenhuma no SUS para operar os pacientes no momento correto. Mas assim, de tecnologias mesmo, para cirurgia, isso está muito longe ainda de acontecer. Me dá um exemplo aí, por exemplo. Por exemplo, existe um instrumento que chama aspirador ultrassônico, por exemplo, que me ajudaria muito nos neuroblastomas, que para mim é uma das maiores dificuldades
cirúrgicas, né? Maiores desafios. São os neuroblastomas. Neuroblastomas. Para as hepatectomias, para as ressecções de fígado também seria muito importante. É um instrumento caro, mas... Pelo custo-benefício seria bem acessível. Pelo custo-benefício, sim. Robô a gente até já temos lá no Hospital de Câncer, a gente já tem o robô que dá para usar em criança. Isso veio via compra de Estado ou é doado? Emendas, né? Emendas parlamentares que doam a verba já para isso aí. Já para isso. Então, mas assim, o SUS não paga, né? Ele não paga o uso do robô. Né? Então, de alguma maneira, o hospital tem que estar custeando daquele robô. Convênio já é bem mais difícil também, né? Para liberar, por exemplo, materiais para cirurgia é difícil, né? É bastante difícil. E a parte de transporte, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Você falou que tem Sinop, Rondonópolis aqui em Cuiabá. Vamos pegar uma cidade aí meio longe disso aí. Como é que é o acesso desse paciente para chegar até você? Ele é dificultado, é difícil ou não? Fabiano, não. Eu tenho visto que não. Pela regulação, A regulação hoje, funciona aqui, né? Hoje a regulação eu vejo que ela funciona. Às vezes ele atrasa mais pelo médico de lá. Entendi. Que não tem a percepção que possa ser uma coisa oncológica, que o paciente vai postergando essa transferência e ele já chega com bastante atraso de diagnóstico. De diagnóstico poderia favorecer no tratamento. Mas pela regulação eu não vejo. E nem transporte, porque hoje a gente tem um transporte aéreo facilitado. Que legal, não sabia. Nossa, fácil. Parabéns para o Estado, né? Nós temos acho que tem até uma regra assim de 300 quilômetros, a partir de 300 quilômetros já vem de avião. De avião, olha que legal, hein? Cara, isso é bacana, né? Porque muita gente não sabe disso, né? Então, na época que eu era acadêmica, não existia isso, esse transporte aéreo. Então, passou de 300 quilômetros, vem de Hoje é bem fácil esse transporte aéreo. Eu já recebo tanto crianças não oncológicas, que eu trabalho em outros lugares, que é muito fácil o transporte deles. Entendi. E a parte de acompanhamento desse paciente que opera aqui à distância? Eles vêm para cá. Vêm para cá, As prefeituras também viabilizam bem esse transporte de ônibus. A gente tem casa de apoio, a gente tem uma casa de apoio às crianças com câncer também. Lá em Barretos tinha muito isso, essas casas de apoio para a família, né? E vamos voltar um pouquinho nessa parte de cirurgia oncológica, na época lá de São Paulo. Como é que foi a sua experiência lá no GRAAC, que é um centro... O que te espantou mais lá? Onde você chegou lá? Lá no GRAAC, como ele é um centro de referência, então as coisas... Eu vou te falar, quando eu cheguei lá no hospital de base, eu assustei. Tomografia lá era igual água, né? Sim. Me lembro que a primeira vez que eu só vi em livro, né, que é a última coisa que se faz para as hemorragias digestivas, balão de Stenck, Blakemore, que eu só vi em livro, eu vi passando lá na minha frente. Eu falei, meu Deus, estou no lugar. Então, assim, você impressiona um pouco, né? Porque você sai da sua rotina de formação, né? Assim como creio que aqui, como na minha graduação lá em Uberaba, a gente não tinha isso no dia a dia, né? Impacta, né? Não, eu já tive um impacto muito grande quando eu fui para Rio Preto, né? Para o hospital de base, assim, nada faltava, tudo tinha. Você quer esse catéter? Vamos comprar esse catéter. Você quer esse fio? Vamos comprar esse fio. E exames também diagnósticos? Exames diagnósticos e muitos especialistas, bons especialistas que te ajudavam no diagnóstico, no tratamento do paciente. Então, assim... As interconsultas muito fáceis também, né? Muito fácil, uma hemodinâmica infantil, você marcava e fazia, né? Então, quando eu fui sair da residência, eu até falei, cara, eu vou sofrer. Lá em Cuiabá não vou ter isso. Como que eu vou fazer? Exatamente, eu vou sofrer, eu tenho certeza, porque o mundo real não é esse, né? São centros de excelência. Então, o GRAAC era um outro centro de excelência. Mas eu sou muito grata, porque eu trouxe para cá muito do que eu aprendi lá. Então, isso que eu ia te perguntar, como é que foi? O que você pegou de lá e trouxe para cá? Tudo de... Tipo, acolhimento com o paciente, forma de tratar, forma de acolhimento. Sem falar da questão profissional, né? A parte técnica, né? Sem falar da parte técnica. No GRAAC, eu tinha uma chefe, doutora Simone, também que eu... Conta aí essas curiosidades aqui. Doutora Simone é chefe da cirurgia oncológica pediátrica no GRAAC e também como você, minha eterna chefe, é um ser de luz, eu digo. Porque ela tem uma espiritualidade muito
aguçada, né, para trabalhar com a criança e com a mãe, com a família. Para você ter noção, ela tinha até grupos de terapia Com os familiares? conosco, com os Ah, nossos, com o corpo clínico? com os fellows dela, né, e Sim. quem trabalhava junto com ela. Cara, que sensacional isso, porque assim, é uma energia carregada, sim, né? Sim. Não é qualquer um que, Eu falo né? que ela tinha que ganhar um prêmio Nobel da Paz, sabe? É. Eu estive com ela. Não, mas vem cá, mas isso creio eu que influenciou hoje na profissional que você é. Sim. Né? Porque lidar com isso não é fácil. Por mais Sim. que nós somos técnicos, lidar com criança, sofrimento de criança, pai, mãe, dar uma notícia, não é fácil. Né? E eu tive com ela agora no mês passado, lá em São Paulo, num congresso, e ela participa de tudo, de grupos de ajuda e crianças com câncer que estavam lá na Polônia, na época, na Ucrânia, quando surgiu a guerra, e conseguiu transferir essas crianças para outro país para tratar. Sério? Eu falo, ela tinha ganhado o prêmio Nobel Essa da Paz. pessoa é iluminada, ela né? é iluminada. Pois é, mas lá no GRAAC, o serviço é grande. Muito. Conta pro pessoal que está nos assistindo. Lá se trata todo tipo de câncer, Sim. né? Tanto de sistema nervoso central, quanto faz transplante de medula, retinoblastoma, né? Ficou muito famoso com a filha do Thiago Leifert, Thiago né? Leifert, sim, trata, eu acho que é um dos maiores centros de tratamento. Até ele foi tratado lá, o filho dele, no GRAAC. Foi lá. Filho ou filha? Filha, né? Eu não sei te falar. Acho que é filha. Foi Mas tratado ele lá? foi tratado no GRAAC. E assim, 90% é SUS lá, né? Sim. Lá até atende convênio, mas 90% é SUS. Uhum. Diferente de Barretos, né? Barretos, ele... Tem muita doação. E Barretos, ele tudo é SUS. Tudo é Se SUS, você tem um 90%. Hospital do Amor. convênio, mesmo que você tenha um convênio, você é tratado pelo SUS lá em Barretos. Mas assim, muita tecnologia lá era diferente, né? Você precisava de tudo, já tinha na mão? Tudo. Não tinha, não faltava nada. Por exemplo, vou dar um exemplo básico, que é o catéter de Portocarte, que o SUS não paga, e aqui no Hospital do Câncer, quando a gente tem, é por doação. Né? E a gente consegue bastante doação aqui, e aí o hospital compra o catéter para passar nas crianças. Lá não. Era rodo, né? Lá... Então aí, pessoal, você que queira fazer cirurgia pediátrica, já sabe que o grande centro é o GRAAC, né? E busque isso aí, né? Então, quando os meus alunos perguntarem, eu vou falar. E vem cá, quais são os maiores desafios e aprendizados que você lida com câncer infantil? Desafios? Tem muito ainda a progredir, né? Muito. A verdade, desafio... Toda cirurgia é um desafio. O médico precisa estar sempre antenado, né? Nosso estudo não acaba nunca, né, Fabiano? Você vai sempre tem que estar atualizando, sempre né? tem que estar atualizando, as coisas mudam, o tratamento do câncer muda, a cirurgia às vezes tem que ser diferente, muda. Então, assim, isso é um desafio. Sim. Né? É um desafio Se profissional. manter atualizado para sempre estar levando o melhor para o teu paciente. Outro desafio é você não ter tudo que você pode para tratar aquela criança. E fazer o melhor com o que você tem, né? E fazer o melhor com o que você tem. E o outro desafio é a parte emocional, né? Emocional. De você estar lidando com uma criança, com a família. Eu falo que, para mim, o pior é o adolescente. É o adolescente? É o adolescente. Por quê? Porque o adolescente está naquela fase que ele quer viver. Que quer descobrir o mundo, quer descobrir né? o mundo. E às vezes não tem oportunidade, né? Coisa a se pensar. Eu falo que a criança pequena, 5, 6, 7 anos, ele passa por aquilo, melhor que a gente adulto. Eles são fortes, né? São. Agora o adolescente que é difícil, na verdade, porque ele acaba perdendo muita coisa da idade dele, né? Que são os momentos de descoberta, né? Eu tive um paciente há pouco tempo que ele falou assim, chegou no consultório, a única coisa que ele me pediu, Fabiano, era: eu vou poder malhar? Tá brincando. Eu vou poder treinar, poder ir na academia? Quer dizer, ele queria viver aquilo que é uma coisa de adolescente, não sabia se ia poder, né? E eu acho que isso faz a gente fazer uma reflexão muito forte na vida da gente, né? E às vezes na hora eu falo isso muito para meus alunos, na hora de reclamar de alguma coisa, né? Tem gente, você vê, olha que você acabou de citar aqui, um depoimento forte. O cara queria saber se ele podia malhar. Tem dia que a gente está com preguiça e não vai malhar, né? Vários dias, na verdade. Então, você vê até o buraco é mais embaixo, né? E vem cá, existe uma diferença entre tratar a doença e cuidar da criança?
Existe. Como é que você equilibra isso aí? Existe. O cuidar Por exemplo, cuidar da criança com câncer, tratar uma criança com Tratar, câncer. existem protocolos, né? Existe aquele rito a ser seguido, né? O cuidar é você amparar, né? Você receber, você escutar o medo, a angústia, né? Você receber aquela família. E vem cá, me conta um negócio, uma curiosidade que me veio à cabeça aqui. Esses serviços de câncer infantil, você tem equipe multidisciplinar, atua bem? Como é que é a atuação da equipe multidisciplinar nisso Acho aí? que a nossa equipe lá do Hospital do Câncer é excelente. Vocês contam com o que lá? Nós temos assistente social, que Assistente ajuda social. muito. Nossa, às vezes, sei lá, às vezes é um tumor, cara, como eu te falei, tumor na medula aí, não consegue andar, precisa de uma cadeira de roda. Precisa de uma cadeira de roda, precisa de uma casa de apoio, precisa de um transporte, precisa de doação de alguma coisa. Pode falar? E para mim, é um dos profissionais mais Nossa, importantes nesse serviço. Eu certeza. vivenciei isso lá no base. No base, no Hospital de Base em Rio Preto, pessoal, para quem está nos ouvindo aqui, assistindo, a gente fazia visita de leito, assistente social vinha conosco. Sim. Né? Sim. O que mais? Psicólogo. Psicólogo infantil. Quantos profissionais tem lá, psicólogos? Assim, tira essa... 3. 3? 3. Há pouco tempo nós contratamos uma só especializada em criança. Ah, tá. Mas então, são 4, né? Ou 3? Não, somos 3, são 3. Eram 2 e tem mais uma agora. 3. Que rodam, 2 rodam no adulto e as 3 rodam também no infantil. No infantil. Importante, hein? Muito importante. Fisioterapeuta. Pode falar, eu acho que até pouco, né? Para demanda, se a gente está falando, a se aqui é referência. Grande. Na verdade, todo mundo ali precisa de assistência, né? Sim. Toda a família e a criança, né? É pouco. Tá, então vamos lá. Assistente social, psicólogo, fisioterapeuta. São quantos também? Fisioterapeuta, eu não vou saber te falar o número certo. Na UTI a gente sempre tem um de plantão, né? Mas também é uma demanda assim que grande, né? Demanda grande, né? Enfermeiros, nós temos enfermeiros que trabalham só com oncologia lá. Nutricionistas. Nutricionistas também. Os oncologistas pediátricos, que são hoje 1, 2, 3, 4, 5. 5, então já é um número até bom, né? Já é um número bom, são 5 oncologistas pediátricos. E toda a... E essa rede é integrada, por exemplo, assim, esse paciente vai chegar para você com uma indicação do oncologista pediátrico, certo? Então ele chegou para o hospital, a criança chegou, o oncologista avaliou, esse tumor, não operava, manda para cirurgia pediátrica, seria isso? Aí você tem um ambulatório lá? Nós fazemos ambulatório juntos, né? Lá no setor da pediatria nós temos um ambulatório, temos a quimioterapia infantil, a internação, a enfermaria e a UTI pediátrica. Então nós temos um setor infantil só lá no hospital. Entendi. Me conta um pouquinho. E funciona bem? Funciona bem. Legal? Por exemplo, você nota ali que a família está precisando de um acompanhamento psicológico. Você já... Funciona muito bem. Acho que a gente tem uma harmonia grande. Mas é rotina todos os pais passarem ou não? Não, ou é o médico rotina. que... É o médico que solicita as avaliações do psicólogo, a assistência do assistente social, mas nós trabalhamos bastante em harmonia lá, fazemos sessões clínicas, reuniões multidisciplinares, e eu acho que funciona muito bem. E como é que você enxerga isso na importância do tratamento do paciente? Como é que você enxerga a multidisciplinaridade? É primordial. É essencial, né? Essencial. Eu falo isso para todo mundo. O paciente é beneficiado. Sim. Né? Sim, se eu estou no meu ambulatório e eu já consigo, o oncologista está do meu lado, eu estou com uma dúvida, a gente já discute, aí eu posso chamar assistente social, a psicóloga e passa por tudo aquilo ali junto, facilita muito. É fundamental. Fundamental, né? Com certeza. Nós temos também um espaço família lá, uma brinquedoteca, tudo isso ajuda, torna menos pesado. Menos pesado, né? Exato. E vem cá, deixa uma dúvida que eu tinha. Uma vez eu vi uma entrevista, eu não sei se era uma colega, um oncologista lá do GRAAC. Ela me falou que lá eles eram forçados a tirar férias, não sei se era um período de descanso de alguns dias a cada semana, a cada 15 dias. Tem isso também? Não, aqui não né? Isso, não. Mas você já ouviu falar disso? Não, nunca ouvi falar. Não, que por ser um serviço tão pesado, que eles tinham um período de descanso, assim,
dentre a carga de trabalho? Então, por exemplo, trabalhava uma semana, descansava 2, 3 dias. Eu acho que isso é uma coisa que falta pra gente. Né? Porque a carga emocional é muito forte. Eu acho que na psicologia tem uma frase que fala assim, quem cuida de quem cuida. Quem cuida de quem cuida, né? E a gente precisa de cuidado. Sim, também, o médico também é ser humano, Todos né? os médicos, na verdade. Sim. Quem trabalha numa UTI, né? Que está com aquela carga toda de pacientes críticos, né? Eu acho que isso é uma falha muito grande. Entendi. E vem cá, e os quimioterápicos para as crianças? As medicações de alta relevância, tem tudo aqui, tudo de melhor tem aqui? A gente tem conseguido. Algumas exames a gente não consegue pelo SUS e a gente ou pede doação ou quando a família tem condições ela paga. Tem algumas medicações que a gente tem conseguido judicializar e tem conseguido fazer que as crianças tem êxito, recebam. Né? Então a gente tem conseguido sim. Bacana. E vem cá, mudando de assunto agora, como é que você enxerga o papel do acolhimento da família no tratamento da criança? Porque assim, tem que tratar de um todo, né? A família também está muito envolvida com o processo, né? Essa importância desse acolhimento do pai, da mãe ou do responsável. Como é que você enxerga isso aí? Como eu disse para você, a criança depende completamente da família para aquele tratamento, né? Por exemplo, muitas vezes a gente tem falhas na quimioterapia porque a família não leva. Isso acontece. Brincando? Isso acontece e não acontece pouco. Isso acontece. Você está brincando? Eu não sabia. Os pais não levam criança para fazer a químio? Aí o assistente social tem que ir atrás, às vezes tem que assinar conselho tutelar. Então, isso acontece. Mas como é que você enxerga isso? Mais por irresponsabilidade ou por nível cultural? Eu acho que acontece irresponsabilidade, mas eu acho que o nível cultural também. Eu não acho que seja só eu não sabia disso. Tem muita falta de tratamento lá, assim, que a pessoa esquece de ir. Ou não vai? Ou não vai. Tem muita gente que tem a van disponível, não vai. Não vai. Que isso, cara? Não tem muita família que rebelde, assim, que não aceita tratamento. Tem a questão religiosa também, mas é pouco. É bem pouco a questão religiosa. Entendi. Então, assim, a criança depende toda, completamente. E, assim, Fabiano, você percebe nitidamente que o pai, aquele pai mais nervoso, aquele pai mais ansioso, a criança é assim também. Entendi. Isso é nítido. E uma coisa que a doutora Simone falava lá no GRAC para as mães, assim, porque não é fácil o que ela está passando. Eu falo para as mães que a maior força que existe no universo é a força de uma mãe. É a maior força que existe. Com certeza. O ditado, o negócio, mãe é mãe, não é à toa, né? Exatamente. E a minha mãe fala qual é a frase que ela fala? Bem, não vou me lembrar aqui agora, mas a maior força é de uma mãe. E a doutora Simone falava assim, você é a força dele. Sim, você é a força da família ali, né? Dele. Se ele te ver fraca, chorando, ele vai sofrer. Vai sofrer. E isso interfere no tratamento dele. Isso interfere no tratamento. E vem cá, como é que você lida emocionalmente com isso? Por exemplo, sei que agora você está fazendo umas academias e tal, né? Porque assim, precisa. A gente precisa. Muita gente... Nós não somos robôs, né? E principalmente numa especialidade que a carga negativa é muito forte, né? Você lida com a área que, carga negativa é muito pesada. E você também tem um tempo para você esfriar a cabeça. Conta um pouquinho aqui para o nosso público. Você faz terapia, não faz, já fez? Sim. Como é que você lida emocionalmente com isso? Porque deve ter dia que você deve chegar lá, cara, que dó dessa criança, né? Ou às vezes de dar uma notícia ruim para uma família que estava tão envolvida. Conta um pouco disso aí para mim. Eu gosto de viver também. Eu sou normal igual todo mundo. Eu não sou um ser humano estranho. Eu não sou estranho. Eu gosto de viajar, eu gosto de passear, eu gosto muito de estar com a minha família. Nas minhas horas vagas, eu gosto de silêncio. Gosto de deitar no sofá e levantar a perna para cima e fazer nada, pensar nada. Então, gosto muito de estar com a minha família no domingo, no almoço. Faço terapia. E como é que você enxerga? Eu quero saber disso. Como é que você enxerga a terapia
para você e se você acha que ela é importante para os profissionais dessa área? Muito, para todo mundo. Acho que todo mundo Para tinha que fazer todo terapia. mundo, Acho que né? se todo mundo fizesse terapia. Eu falo que os 2 melhores investimentos é ter um bom personal e um bom terapeuta. Exato. Né? Você cuida da cabeça e do corpo físico. Eu acho que se todo mundo fizesse terapia, o mundo seria mais tranquilo, sabe? Você já vai ganhar uma fã, a doutora Lídia Magnino, lá em Uberaba, minha mãe. Sua mãe, ela é psicóloga? Ela é psicanalista. Ah, né? então, a minha Bruna, muito obrigada, você faz milagres. Então, mas vem cá, como é que você vê isso essencial para teu rendimento? Sim, porque nós temos os nossos pesos, as nossas angústias também, os nossos medos, né? Eu tenho medo de chegar e não conseguir, de não dar certo. Sim. E eu sei que eu não sou infalível. Sim. Né? Por mais que você programe para realizar uma boa cirurgia, vai ter momentos que vai dar errado, né? Vai ter momentos. E dividir aquilo ali com ela, e escutar, e ouvir uma opinião, uma voz diferente, um olhar diferente, porque eu acho que é isso que o psicólogo te dá muito, é um olhar diferente. E você chegou já a sofrer com isso? Já. Você, por exemplo, já pensei e falei, não quero mais isso. É? Já. Então, quer dizer, a terapia foi fundamental para você enxergar... Isso. E atividade física, né, Fabiano? Sim, isso é fundamental. Nossa, gente, é muito bom. Fundamental, né? É muito bom. Então, no seu modo de lidar com isso, você se apega muito no apoio familiar, sim, no silêncio, que eu acho que o silêncio também, para você meditar, para você fazer as suas reflexões, né? Isso é importante. Um profissional que cuida da parte mental sua, né? Que você conversa, que você fala das suas angústias, dos seus medos, e atividade física, né? Sim. Eu acho que esse é o maior segredo para você lidar com qualquer coisa de carga difícil, né? Na hora que você está ali na atividade física, parece que... Seus problemas acabaram. Até suas raivas, né? Sim. Se todo cirurgião pediátrico é meio bravo, né? Você desconta tudo ali. O que você faz? Conta pro povo, o que você faz de atividade física? Musculação? Faço musculação e faço crossfit. Crossfit. Eu tô acompanhando você nas mídias lá. O crossfit tá bombando, né? Sabe, o crossfit... me ajudou muito. Melhorou teu rendimento também em cirurgia? Meu rendimento físico e também o CrossFit é uma comunidade. É mesmo? Nós somos uma comunidade. Você sabe que eu recebo muito paciente crossfiteiro lá, né? Cheio de lesões. Eu sei disso. Mas a gente é uma comunidade. Ali todo mundo, a gente se diverte, a gente brinca, a gente se desafia. CrossFit é um desafio. E vem cá, me tira uma dúvida. Geralmente, qual que é a média de tempo de uma cirurgia assim? Porque eu quero chegar no exercício físico, da importância. Porque assim, sei lá, 1 hora, 2 horas, 3 horas, em média. Em média 2 horas. 2 horas, ou seja, imagina você 2 horas em pé, com a coluna ali contraturando toda hora, ombro, né, e tal, além da tensão muscular cervical. Quer dizer, você precisa ter um corpo físico também preparado para a cirurgia, né? Sim. Eu tenho um colega, ele já foi até nosso convidado aqui. Eu me lembro que na época na universidade ele teve uma compressão de raiz nervosa, que ele era hemodinamicista e faz hemodinamicista, e ele desenvolveu um problema cervical por causa do tempo de cirurgia dele, de ficar com aquele colar para radiológico lá, né, o colete, né, para proteção. Eu falei, cara, você precisa fazer atividade física, eu estava acima do peso, ele contou isso aqui. E ele falou o quanto impactou na vida dele, o quanto o rendimento dele aumentou, quanto foi benéfico a atividade física para o rendimento dele na cirurgia, né? Para você é importante isso também, né? Com certeza. Para rendimento, para ter disposição. Disposição também e rendimento físico, né? Porque tem dias que deve ser... Sim, você opera mais ou menos, você opera mais ou menos quantos casos por dia? Eu esqueci de perguntar aí. Oncológico, eu geralmente não opero mais que 1 por dia. Mas ontem eu operei 2 crianças à tarde, na segunda-feira eu operei 2 também, de manhã. Precisa ter uma coluninha boa, né? Tem. Às vezes a coluna dói e a atividade física ajuda bastante. Então, pessoal, não tem receita de bolo. Não existe. O que é? Você se preparar para fazer aquilo que você tem como profissão. Então, vou dar um exemplo, né? Ela precisa ter uma coluna boa para poder ter rendimento, né? E por aí vai.
E teve algum caso, assim, que te marcou, assim, profundamente? Sempre tem, né? Tem vários, né, Fabiano? Tanto tristes quanto bons, Não, né? então vamos lá. Conta um triste e conta um bom pra gente. Um triste, uma paciente que foi operada em outro local Criança também. por um outro cirurgião que não era um Criança, oncológico, adolescente? criança. Uhum. E infelizmente o tumor progrediu a ponto de ser inoperável, né, como a sua experiência lá, e Não tinha mais o que não fazer. tem mais o que fazer, né? Mas ele tinha sido operável? Tinha sido operado por uma experiência... Tinha sido operado? Porque a cirurgia oncológica, ela tem protocolos. Sim. Então, se você não faz o que tem que ser feito, a chance daquele tumor evoluir, ficar tumor, é grande. Sim. E aí... Triste isso, né? Muito triste. Então, por isso que eu falo que a gente tem que ter consciência do que a gente está fazendo. Entendi. Né? Não querer fazer o que não está da nossa competência, não é da nossa competência. E uma criança que chegou com 2 meses no meu consultório, com um tumor na coxa, não lembro se era direita ou esquerda. Sarcoma? Era um rabdomiossarcoma. Rabdomiossarcoma. Conseguimos fazer o diagnóstico rápido, graças a Deus, porque essa criança era do interior, Sapezal, e alguém me indicou para ela. Chegou aleatoriamente lá? Chegou, alguém me indicou para ela aqui em Cuiabá, e ela chegou rapidamente no consultório, rápido a gente fez o diagnóstico. Ela não tinha diagnóstico fechado? Não. Ela tinha chegou, ela tinha um abalamento na coxa, alguém pediu para encaminhar para o cirurgião pediátrico, falou de mim que trabalhava com isso. Quer dizer, sorte foi essa colega que já notou que aquilo ali era estranho e já falou, pode ser um tumor, e encaminhou para você, exato. né? Exato. Eu também já logo consegui uma ressonância, porque ressonância é uma criança de 2 meses, tem que ser com sedação, Sim. Então não é qualquer lugar que faz. E fizemos um diagnóstico, ela já começou a tratar, passou por momentos muito difíceis, né, por conta da quimioterapia, várias complicações, e hoje ela está curada. Que bênção. É quimioterapia muito agressiva para criança? Porque, assim, a gente vê muito mais para adulto, né? Evoluiu muito os quimioterápicos, né? Mas para criança? Evoluiu bastante também, mas assim... Com menos efeitos colaterais? Menos efeitos colaterais, mas eles existem, né? Sim. Principalmente numa criança de 2 meses, de 2 né? meses, que qualquer coisa a criança desestabiliza, né? Sim. Então, mas hoje ela está curada. Curada. Hoje ela tá curada. Que benção. E vem cá, você no seu interior, eu te conheço um pouco bem assim já, e eu sei da resposta, mas eu queria que você compartilhasse com o nosso público. Não é qualquer coisa que te atinge, né? Não. Né? Não. Porque Não. você lida com uma área... Não, eu estou falando isso porque, assim, olha, você deu 2 depoimentos breves aqui que até emociona a gente, né? De um final muito ruim, que era um tumor operável, e ele ficou inope. Você imagina a sua frustração e sua raiva. Dá raiva, né, nisso. Me recordo desse caso lá em Barretos. Dava vontade de pegar a mãe, assim, mas enfim, deixa pra lá. E de um outro muito exitoso, né, que chegou para você rápido. Isso. Você conseguiu fechar diagnóstico rápido e teve mérito, operou, extirpou a doença e está curada. Quer dizer, do 8 a 80, né? E assim, não deve ser qualquer coisa que te atinge, qualquer brincadeirinha, qualquer notícia ruim, né? Hoje eu falei... É uma área que também tem um lado bom que te cria uma casca, né? Sim, eu acho que eu tenho uma casca bastante grossa, sim, sabe? Te conheço, você tem, sim. Te conheço, você tem mesmo. Hoje eu falei pra alguém que, assim, nossas pessoas estão muito sensíveis. Talvez seja eu que esteja meio dessensibilizada, né? Então não é qualquer coisa que aconteça que... Porque eu tenho que estar firme. Você tem que estar, né? Eu tenho que estar. Isso é muito legal. É meio que uma combatente de um exército, né? Você tem que estar ali à disposição e firme na hora que o problema vir, né? Exatamente. Isso é muito nobre mesmo. Bom, Ju, estamos encerrando. Foi difícil? Não. Bate-papo ruim? Não foi difícil, foi fácil. Você deixa a gente bem tranquilo. Não é? E não é fácil para mim falar, gente. Não é fácil. Olha, pessoal, nos bastidores aqui, ela trouxe até um caderninho. Eu trouxe, gente. Eu fiquei 1 hora escrevendo, tá aqui embaixo, ó, escondido, porque eu tava sofrendo. Falei, nossa, ainda bem que isso vai passar.
Hoje eu vou ficar livre. Não, mas vem cá, a gente sempre tem aqui no nosso final um bate-papo, onde eu vou te falar uma palavra e você responde o que vem à cabeça. Qual que é um hábito que você tem? Escutar música. Que tipo de música? Olha, eu sei, mas quero que você compartilhe. Eu gosto muito de sertanejo, você Sertanejo. sabe. Mas eu gosto muito de música. Eu escuto rock, eu gosto Meio muito eclética, de né? MPB. Tem coisas que não escuto. Tipo, não vou ficar falando não o que eu precisa não falar. gosto, mas eu gosto muito de música. No meu carro eu entro, eu tô escutando música. Eu chego em casa, às vezes eu vou tomar meu banho, eu coloco uma música. Não, ela é muito 10. Você chamou, vamos. Temos várias histórias aí. Já vamos contar como a gente se conheceu, né, Fabiano? Um dia a gente conta. Na próxima vez você vir mais desinibida, a gente põe uma cervejinha aqui, ó, e vamos bater papo aqui. Boas histórias, boas histórias. Uma música? Então, não tenho. Não tem, né? Não tenho. Tá. Não tenho. Você gosta de várias coisas? Gosto de várias coisas. E o que te motiva? O que me motiva? Eu acho que um pouco o seu trabalho deve ser muito motivacional. Eu tenho vontade Saber de que você faz a diferença. construir uma história. Isso me motiva. Ter uma história de vida. Olha, eu já te conheço já há um bom tempo, como eu já falei aqui, e escutando você falando aqui hoje do seu trabalho, você tem que ter muito orgulho de você, viu? Você faz a diferença na vida de muita gente. Você já parou para pensar nisso? Sim. Muito. A gente tem a tendência de... Eu não sei se você é assim, mas eu tenho a tendência de não... Eu não tenho essa... Dimensão? Eu tenho essa dimensão, eu já mas fiz muito essa reflexão, sabe? Eu tenho essa dimensão. Quanto a gente leva o conforto para o paciente. Sim, eu sei o que eu faço, mas eu não olho para isso. Eu não tenho esse... Eu acho que o meu ego não chega nisso. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas isso é uma coisa que eu queria te falar. Você leva conforto para muita gente. Família, para você, eu creio que é muito importante, né? Porto Seguro. Né? Você ficou... onde eu volto. Imagina o período que você ficou fora lá em Rio Preto, São Paulo, deve ter sido difícil para você, muito, né? porque o pessoal lá é muito diferente daqui. Eu sou lá de perto, né? Então eu já conheci uma turma lá, Mas você é mineiro, você é diferente. O mineiro, mineiro ele é de casa. Se adapta, O Rio Pretense ele é mais fechado. Não é nada, gente boa. Mas vem cá, então família é muito importante para você, né? Bacana. Um hobby que você tem? Atividade física? Sim. Você gosta de ler? Gosto. Mas leio pouco fora da medicina. Sim, você lê muito na parte médica, né? Como eu também, eu gosto muito. E vem cá, quais são as suas redes sociais aí? Conta pro pessoal onde que seus pacientes podem te achar, as pessoas que não te conhecem podem te achar. Então, eu sou um pouco fora assim, eu tenho a minha rede social, mas ela não é profissional, né? Não é profissional. A minha rede social é pessoal. Posto algumas coisas, mas não tenho nada profissional. Se quiserem me encontrar... Hospital do Câncer? Hospital do Câncer, né? Doutora Juliana. Conhecer a nossa equipe, todo mundo... Vale a pena, né? Vale é um a trabalho pena, muito digno, pessoal. Quem tiver oportunidade, vai lá conhecer. Muito. Eu acho que lá a gente tem uma missão. E sabe o que me chama a atenção quando eu fui lá? Só a gente já está para terminar, mas eu gostaria de dar esse depoimento. Todo mundo com um sorriso no rosto. Sim. Você não vê gente de mau humor. Não. Eu trouxe isso lá de Barretos também, e eu falei, cara, uma hora eu vou lá no Hospital do Câncer para me ver se é a mesma coisa. Porque assim, tem tudo para ser um serviço estressante, todo mundo de cara fechada, porque a energia é ruim o tempo inteiro. Sim. Mas não. Eu acho que essa questão de você da identificação e ver as dificuldades, né? Às vezes você se enxerga, para alguns se enxergam nessa dificuldade. Todo mundo com um sorriso no rosto, alegre, com vontade de ajudar, né? Sim, é isso. Nós temos, acho que ali chega a ser um sacerdócio, sabe? É uma missão. A gente está ali para isso e não é qualquer coisa que abala a gente mesmo, não. E para quem quer seguir, rapidinho, bom, tá me vindo coisas na cabeça aqui. Para quem quer seguir nessa área médica, a área da cirurgia pediátrica, que sonham fazer a parte de cirurgia pediátrica, que conselho que você dá para essa pessoa? Cirurgia pediátrica? Um caminho longo, né? Longevo, porque você tem que fazer geral, né? Geral e depois cirurgia pediátrica. Agora são 6 anos, né? Porque acho que mudou para na cirurgia geral. Um conselho? Procure os grandes centros, né? Procure os grandes centros, de formação boa, sim, né? Formação boa. Eu acho que todo mundo tem que sair do lugar que está.
Porque você sai da sua zona de conforto, você aprende coisas diferentes e você traz coisas diferentes. Né? Igual você saiu de Minas, você foi para São Paulo, né? Depois você veio para Cuiabá. Sim. Então, esse movimento todo, acho que agrega muito. Sim. E, principalmente, goste do que você faz. Né? Tem que gostar. Goste do que você faz, porque não é fácil. Não é fácil, mas a satisfação, a vitória do seu paciente, tudo isso... Vale a pena, vale né? A pena. Vale a pena ter passado que passou, né? Vale muito a pena. E para os pais, que conselho que você daria? Olha naquela câmera ali, que está passando por um momento, está com seu filho lá, doentinho e tal. Que conselho ou palavra que você daria para uma família, para um pai e para uma mãe? Nós sabemos que é muito difícil, todos nós sabemos a dificuldade que vocês estão passando, assim, a gente não pode falar, eu sei o que você está passando, porque é só... Uma coisa muito pessoal, né? É uma coisa muito pessoal, né? Eu não sinto que vocês sentem, mas vamos seguir juntos, né? A gente tem nós temos solução, nós temos o que possa ser feito pelo seu filho, e então, se seguirmos juntos, né, confiantes, acho que a chance do êxito é maior, né? É muito grande. E assim, eu sempre falo isso, a vitória de vocês é a nossa vitória. Eu acho que eu ia te falar para você deixar uma mensagem para a nossa audiência, mas eu acho que você finalizou bem, né? Essa eu acho que seria a mensagem. A vitória dos familiares, da criança, é a nossa vitória. Que eu acho que isso é o que é o mais gratificante na nossa área médica, né, Ju? É o teu paciente sair curado, é o teu paciente, no meu caso, que está com aquela dor muito forte, sair sem dor. Sim. Eu acho que é isso que nos motiva diariamente a estar buscando sempre. Eu busco só coisa nova no meu consultório. Tudo pensando neles, né? De levar o melhor para o paciente, né? Então, quando você tem isso... E para os colegas médicos, principalmente os seus alunos... boa. Deixa para os alunos aí. Medicina não é status. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que virou muito comercial, né? Então, medicina não é status. Tem que fazer medicina por amor, né? Você tem que gostar. A realização profissional vai vir se você fizer bem feito. Você lida com um ser humano. Não é um corpo, é um ser humano. Né? Então, isso tem que estar na cabeça de vocês. E ser humano não é só o corpo físico, né? Não. Ele é um ser biopsicossocial. Sim, né? sim. E o seu paciente, ele tem filho, ele tem esposa, ele tem pais, ele tem irmãos, ele tem uma rede que ama ele e que quer ele bem, né? E principalmente, Fabiano, eu acho que falta muito hoje, empatia. Empatia. Né? Sim, você simpatizar com o próximo, né? Sim, e se colocar naquele lugar. Todos nós, um dia, vamos precisar ser cuidados. Sim. Eu falo isso para meus alunos, vocês vão ser meus futuros médicos. Sim. Então, isso é importantíssimo, né? Você simpatizar com o problema e se pôr no lugar do próximo. Bom, pessoal, mais uma vez te agradecer aqui, viu, Ju? Brilhantou o nosso 25º episódio. Foi muito legal, uns depoimentos fortes aqui, viu? Muito legal mesmo. Estou muito feliz em ter tido você, sua presença aqui. Será convidada mais vezes. Da próxima vez a gente vai falar algumas coisas como nós nos conhecemos, né? O que isso acarretou. Tem história boa, ó. É verdade. Mas é isso aí, pessoal. Agradecer mais uma vez vocês que estão nos assistindo, agradecer a Reviscom, né? Nosso parceiro aí de tanta data aí que nos ajuda aqui, colabora com a realização desse podcast. Venha conhecer a Reviscom, logo, logo nós vamos estar no nosso curso de infiltração e eles vão estar conosco também. E não deixe de acessar o nosso canal, compartilhar esse link, como tantos outros, nós temos conteúdos diversos ali. Ativa o sininho lá para receber nosso conteúdo, que isso ajuda bastante a gente. Uma boa semana a todos. Tchau, tchau. Tchau.